Nós vamos iniciar hoje uma série de estudos sobre o livro de Hebreus. É um desafio, é grande. O livro de Hebreus é maravilhoso, atualizadíssimo. E nós vamos, não sei quantas mensagens nós vamos fazer, mas que o Senhor nos capacite a expormos esta epístola, essa carta, que é maravilhosa. Eu quero falar hoje sobre Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, apenas, que diz assim: havendo Deus outrora, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Está falando de Cristo Jesus. Antes de nós entrarmos propriamente disso no texto, eu quero dar algumas informações de introdução, de conhecimento, para que nós tenhamos um pouco mais de centralidade, de conhecimento a respeito da carta de Hebreus. Esta carta, ela é dita como uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento, juntamente com Apocalipse. Hebreus, ela tem muitos ritos, muitos sacerdotes, muitos sacrifícios, templos, e por isso as pessoas acham que é difícil de compreender. Uma coisa é certa, a carta de Hebreus, ela está diretamente relacionada ou diretamente ligada aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se nós quisermos conhecer bem Hebreus, nós precisamos voltar e ler o Pentateuco, ler os 5 primeiros livros da Bíblia, porque ela faz muita referência ao templo, ao sacerdote, ela faz referência a Melquisedeque, ela faz referência a Arão, ela faz referência aos sacrifícios, ela faz muitas referências aos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, nós precisamos ter um pouco de conhecimento daqueles 5 primeiros livros, e aí nós vamos ter um pouco mais de facilidade para entender a carta aos Hebreus. Pois é, e qual a ocasião, por que ela foi escrita, da onde que surgiu? Ela foi escrita para judeus cristãos. Quem são judeus cristãos? Eram judeus que foram convertidos ao judaísmo. Então, essas pessoas, eles ouviam falar de Jesus, os apóstolos ou as pessoas que vieram após os discípulos, eles iam nas sinagogas aos sábados, eles pregavam de Jesus Cristo, ensinavam a respeito de Jesus Cristo, que ele era o Messias, que tinha sido prometido no Velho Testamento. Os judeus criam no Messias, criam em Cristo, e aí começavam as perseguições. Tinham as suas igrejas, e os judeus, eles perseguiam esses judeus cristãos. Então, a carta, eles foram escritas para esses judeus cristãos convertidos ao judaísmo. E eles estavam em perigo, porque havia um perigo muito grande desses judeus cristãos voltarem ao cristianismo, voltarem à lei, voltarem a Moisés, porque eles estavam sendo perseguidos, e isso chamava de apostasia, ou eles apostatarem da fé e voltarem para Moisés. E para impedir essa tal loucura, ou uma loucura desse tamanho, a carta é escrita a Hebreus, a carta aos Hebreus é escrita ressaltando a superioridade de Jesus Cristo com tudo aquilo que eles conheciam. O autor aos Hebreus escreve falando sobre a superioridade de Jesus com relação aos anjos. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Quem é Moisés para eles? É o grande, é o the best.
Moisés é que deu a lei para eles. Só que Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Arão, ao sumo sacerdote. Jesus é superior ao movimento sacerdotal. Jesus é superior a Melquisedeque, lá do Velho Testamento, que ele vem, Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Então Jesus é superior a Abraão. Jesus é superior a Josué. Quem é Josué? Josué foi o sucessor de Moisés, que passou o Jordão e levou o povo para a terra prometida. Jesus é superior a Josué. Então, o livro de Hebreus vem para dizer o seguinte: olha, tudo isso que vocês conhecem, Jesus é superior a tudo isso. Então, nós vamos estudar no decorrer cada uma dessa superioridade. E o argumento deles era muito plausível, ou razoável no mínimo. Eles diziam o seguinte: espera um pouquinho. Se lá no judaísmo nós tínhamos uma religião e nós não éramos perseguidos, e agora no cristianismo nós somos perseguidos dessa forma, perdemos o emprego, casa, somos mortos, por que não voltar para o judaísmo, continuar com aquela religião e não ser perseguido mais? Então é razoável esse pensamento. E aí o escritor diz: não, se você voltar, não tem coisa melhor do que Jesus Cristo. É você voltar para uma religião obsoleta, para algo que é passado, para algo que é velho, que não pode produzir nada em você. Então os argumentos do escritor aos Hebreus são muito fortes. Mas a dúvida daqueles irmãos também era muito forte, porque muitos deles já tinham sido mortos pela perseguição, outros já tinham perdido seus empregos, outros já tinham sido expulsos das suas casas. E o escritor diz: não, fica firme, porque Jesus é superior a tudo isso. A epístola aos Hebreus, ela é uma palavra de exortação e uma palavra de encorajamento ao mesmo tempo. E ela fala isso lá no 13:22, estou fazendo um panorama da epístola, onde diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi resumidamente. Então, Hebreus é uma palavra de exortação para que eles ficassem firmes. E, ao mesmo tempo, é uma palavra de encorajamento. Tá, alguém ficou ansioso porque talvez eu trouxesse definitivamente quem escreveu Hebreus, mas eu tenho que desapontá-los. Eu não sei quem escreveu Hebreus. Quem é o autor de Hebreus? Nós não sabemos. Os irmãos que receberam, esses irmãos que receberam a carta, sabiam muito bem. Só que nós não sabemos. Para vocês terem uma ideia, o autor dos Hebreus tem tantas divergências que Clemente de Alexandria e Origem, lá no início, eles atribuíram Hebreus a Paulo. Mas Tertuliano diz que foi Barnabé. Outros dizem que foi Lucas. Lá no século XVI, todo mundo cravava que era Paulo, que foi Paulo que escreveu. Mas aí Lutero diz que foi Apolo. E até Priscila surgiu como escritora de Hebreus. Priscila e Áquila, aquele casal que era companheiro de Paulo. Então, irmãos, eu não sei quem escreveu Hebreus. Não sei, mas não importa quem escreveu. Importa que o que escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo e virou Bíblia. Isso é maravilhoso. Quem escreveu Hebreus, uma coisa é certa, ele conhecia muito bem Jesus Cristo, ele conhecia muito bem aqueles irmãos que ele estava escrevendo, ele conhecia muito bem a lei, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, ele conhecia tudo isso muito bem, ele faz uma relação perfeita com a lei. Ele vai lá no Velho Testamento e ele concretiza em Jesus Cristo. É fantástico o livro. Então ele tinha um conhecimento muito grande, tanto da lei, do Velho Testamento em geral, quanto do Novo Testamento, daqueles irmãos que ele estava escrevendo, e ele tinha um relacionamento com Jesus Cristo. Quando foi escrito? Não se sabe ao certo, mas possivelmente antes do ano 70. Por quê? Porque a história nos diz que aproximadamente no ano 70 foi destruído o templo. Então,
esse livro fala ainda de sacrifícios, de animais, de oferendas. Então, para ter essas informações no livro, esse livro foi escrito antes dos anos 70. Então, possivelmente, entre os anos 64 a 68, ele foi escrito. Qual é o propósito? De incentivar a fidelidade a Cristo e a sua aliança. E dizer que Jesus Cristo é o último, é o superior, é o maior, e que não há nada mais valioso do que Jesus Cristo. Algumas verdades desse livro, 4 verdades fantásticas. Primeira verdade: Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Arão e ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. Segunda verdade: mostrar as coisas temporárias do Antigo Testamento. Mostrar que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para Cristo e foi concretizado em Cristo. O autor aos Hebreus fala justamente isso. Olha, aquilo que aconteceu lá, concretizou em Cristo. Então, o livro, a Epístola aos Hebreus, tem esse propósito de mostrar as coisas temporárias do Antigo Testamento e como tudo se concretiza em Cristo Jesus. Uma terceira verdade é mostrar que deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo ou qualquer outro tipo de fé obsoleta, levaria aquele povo ao julgamento. E uma terceira é que os crentes devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo. E nessas verdades, eu já quero fazer uma aplicação que isso se enquadra perfeitamente a nós. É não voltar atrás. É não deixar Jesus Cristo. É não achar que tem coisa melhor lá fora. Queridos, não há nada melhor do que Jesus Cristo. Eu posso aqui, não conheço a vida de vocês, mas eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando por problemas. Muitos estão passando por dificuldades, talvez perseguições até dentro de casa. Mas eu digo para vocês, fiquem firmes. Não sou escritor aos Hebreus, mas posso dizer da mesma forma que ele. Fiquem firmes, não voltem, não desanimem, não deixem Jesus Cristo, não se lance a nenhuma crença, nenhuma filosofia, nenhum movimento, todas as coisas obsoletas da fé, porque não há nada de interessante lá fora. Cristo é superior a tudo isso. O Marco falou aqui agora há pouco, nós temos a esperança, nós cremos que Jesus vai voltar para nos buscar. Ele diz que nós também passamos por dificuldade, passamos por problemas. Claro que passamos, mas irmãos, nós temos um Senhor que morreu, mas não ficou na morte, ressuscitou e vive para todo sempre. Esse é mais uma comparação que ele faz com os sacerdotes. Os sacerdotes morriam, eram substituídos de tempo em tempo pela morte. Jesus Cristo, ele vive para sempre. Ele fez o sacrifício dele uma única vez e para sempre. Não precisa fazer mais. E nós vamos ver isso daqui, talvez, não, se não hoje, mas no decorrer do estudo, nós vamos ver que Jesus Cristo é definitivo, é superior, é real, e nós não precisamos de nada mais do que ele. Nada mais. Uma outra característica desse escritor é que ele conhecia Timóteo. Ele diz no 13:23, notifico que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Então ele conhecia Timóteo. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então ele tinha um relacionamento com Timóteo. Isso talvez atribui a Paulo, mas, sinceridade, nós não sabemos quem foi que escreveu. Como eu disse, foi escrito aos irmãos judeus que creram em Cristo e passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Esses cristãos, quem eram esses cristãos? Aonde que eles moravam? Para quem foi escrita essa carta? Possivelmente, mais um detalhe do livro, eles moravam na Itália, porque 13:24 diz assim, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Então, possivelmente fosse uma comunidade, uma igreja não muito grande na Itália, que recebeu esta carta. Esses irmãos, eles tinham sofrido perdas de todos os tipos, como eu disse, de todos os tipos. Tinha perdido as suas casas, tinha experimentado provações, dificuldades, sofreram opróbios, perdas de privilégios, perseguição, foram ridicularizados, foram declarados ódio sobre eles, pelos judeus, e se nós quisermos ter uma noção do que eles passaram, é só nós lermos
ali as perseguições de Paulo. O que Paulo, não esqueçamos que Paulo também era um judeu, que creu em Cristo Jesus. É só nós olharmos o que Paulo passou, quais foram os sofrimentos, as perseguições, os açoites que Paulo sofreu. Esses irmãos possivelmente estavam sofrendo a mesma coisa. Ok, irmãos? Então, essa foi uma pequena introdução do livro para que a gente saiba quem escreveu, de onde foi, não sabemos quem escreveu, mas quem recebeu e o que o livro diz de forma geral. Então vamos lá. Hebreus 1, de 1 a 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, esta afirmação, ela nos dá um conforto tão grande, tão maravilhoso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus fala. O nosso Deus falou e o nosso Deus continua falando. Ele não é um Deus mudo. Ele não é um Deus, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, que está escondido no mais profundo dos céus e deixando o pau quebrar aqui embaixo. Não. Ele é um Deus que interage, Ele é um Deus que falou, Ele se preocupou desde quando Ele criou o homem. E Ele continua se preocupando, a ponto de ter mandado o seu Filho Jesus Cristo. Ele falou, Ele não é um Deus mudo escondido, como eu disse. Ele não responde, mas Ele interage. Um Deus que fala pela tua palavra, um Deus que busca um relacionamento com os seus filhos. Ele busca um relacionamento. E esse relacionamento, irmãos, ele começou lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que Deus veio ao encontro deles. Eles se esconderam de Deus entre as árvores. Mas Deus perguntou: onde você está? Onde você está? E ali nós temos todo o desenrolar da história. Deus falou e Deus continua falando. João Calvino, ele faz uma ilustração muito legal. Ele diz assim, Deus falou outrora ou antigamente pelos profetas, agora pelo Filho. Ele falou então aos pais, agora a nós. Ele falou antes diversas vezes, agora pelo Filho, definitivamente. O Senhor nos fala pelo Filho amado. E como a Bíblia diz que Ele outrora falou, Ele falou muito, ou seja, passo a passo, e de muitas e variadas formas, modos aos pais. Ele falou por sonhos, Ele falou por visões, Ele falou por enigmas, Ele falou pelo mar vermelho, Ele falou pelo maná, Ele falou pelas codornizes, Ele falou pela coluna de fogo, Ele falou pela nuvem, Ele falou pela sarça, Ele falou inúmeras vezes. E a revelação dele é sempre gradativa. Hoje nós temos uma revelação de Cristo Jesus. Ele falou de muitas formas e de muitas maneiras. Foi pedagógico, falava e falava e falava, passo a passo aos pais pelo profeta. Ele não ficou em silêncio, ele falou aos pais. Muitas dessas instruções foram transformadas em Bíblias. Muitas dessas instruções foram transformadas em Bíblias, para que eu e você pudéssemos ler, entender e compreender quem é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala em Romanos, no capítulo 15, 4, que tudo o que foi escrito é para o nosso proveito. Olha aqui, pois tudo o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, tudo isso que eu estou falando, o escritor Hebreus pegou tudo que tinha sido escrito e trouxe. Isso serve para mim e para você, para ler o que aconteceu lá no passado, para ler o que está na Bíblia e para nós não cometermos os mesmos erros, ou formos incrédulos, como a Bíblia diz, que foram muitos daqueles que saíram da terra do Egito. O autor ainda divide em 2 tempos, irmãos. Ele divide nos tempos de outrora
e nestes últimos dias. Outrora, ele refere-se ao Antigo Testamento. Nesses últimos dias, o que é últimos dias? Nós achamos, muitas pessoas acreditam, que os últimos dias é ainda no futuro. Não. Os últimos dias é desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Nós já vivemos nos últimos dias. Então, se você não sabia disso, não fique temeroso. Nós já vivemos nos últimos dias. Desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda dele, são os últimos dias. O Senhor nos falou nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, desde a primeira vinda até a última vinda. E quando, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, o que significa isso, queridos? Significa que não há mais razão para nós termos dúvidas. Significa que nós não temos mais razão para esperar uma outra revelação. Significa que não há nova revelação. Não há coisas novas para serem reveladas. Quando eu digo que não há nova revelação, eu não estou falando de você ler a Bíblia e o Espírito Santo falar com você hoje. E você lê amanhã, o Espírito Santo falar novamente com você e algo novo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de outro evangelho. Não há outro evangelho para ser anunciado. Tudo que o Senhor tinha que nos revelar, Ele nos revelou, está aqui, ó, na palavra dEle. Não tem mais nada para acrescentar e não tem mais nada para tirar. Está tudo aqui. E Paulo fala isso mais tarde, ou antes. Quando ele escreve aos Gálatas, ele fala assim, olha, se eu mesmo ou um anjo, presta atenção que o autor aos Hebreus, ele está fazendo uma referência de que Jesus é superior aos anjos, porque os anjos, eles tinham um papel extremamente importante na religião judaica. Anjo apareceu a Abraão, os pais viram o anjo, Jacó viu o anjo, muita gente no Velho Testamento teve contato com Gideão, teve contato com Maria, teve contato com. Então o anjo, ele era muito importante. Aí o escritor está dizendo, eu estou falando de alguém que é superior aos anjos, e Paulo faz isso, ele diz, olha, se mesmo eu, ou até um anjo, vier pregar um outro evangelho, além deste que eu estou anunciando para vocês, não receba, porque é falso. E é a mesma coisa hoje. Hoje nós temos visto algumas pessoas querendo trazer um outro evangelho, algo novo. O homem gosta de novidade, mas irmãos, o evangelho é esse evangelho, o evangelho da graça. E Paulo ainda, me lembro que ele escrevendo para Timóteo, ele faz referência de duas pessoas. Ele faz referência de Himeneu e Fileto. Ele diz assim, Timóteo, toma cuidado com esses dois cidadãos aí, porque eles estão anunciando que a ressurreição já aconteceu. Isso é um outro evangelho. 2 Timóteo capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 18. Paulo fala assim, cuidado, porque eles estão pregando uma inverdade, eles estão anunciando que a ressurreição já aconteceu, estão enganando muitas pessoas. Irmãos, nós precisamos ficar atentos, de orelha em pé, para não sermos enganados por outro evangelho. Agora, ele não fala mais por intermediário. Ele fala-nos pelo Filho. De certa forma, Deus não envia mais recados. Ele não envia mais recados, Ele nos enviou o Filho dele. Ele nos fala pelo Filho, que é a revelação final. E esta revelação final veio ao mundo. O Filho, ele falava da mesma forma que os profetas, só que muito mais autoridade. Alguém diz assim, o Velho Testamento dizia o seguinte, assim diz o Senhor. Jesus vem de eu vos digo. No Velho Testamento é assim diz o Senhor, ou seja, eu sou aqui um mensageiro. No Novo Testamento Jesus vem em verdade eu vos digo. Olha a autoridade, sou eu que estou dizendo.
Eu não sou mais um intermediário. E neste relacionamento, Cristo é essencial. Ele é o Filho, e Ele é ambas as coisas. Ele é herdeiro e Ele é agente da criação. Ele é o herdeiro e Ele é o agente da criação. Eu não coloquei aqui, mas Colossenses 1,16 diz assim: tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. A supremacia do Filho se manifesta no final da história. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o primogênito, o herdeiro, cujos inimigos serão colocados debaixo dos seus pés, diz a palavra. Tudo será colocado debaixo dos pés de Jesus. Como filho, isso que é interessante, irmãos. Como filhos de Deus, irmãos, servos de Jesus Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros. A Bíblia diz isso para nós em Romanos 8,17. A respeito dessa herança maravilhosa. Ele diz assim, se somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que coisa maravilhosa, irmãos. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Porque esse Cristo, esse Senhor, Ele fez o universo. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E eu volto para Colossenses 1,16, que diz assim, tudo foi criado por Ele e para Ele. A supremacia de Jesus Cristo, ela não será somente no final da história, mas ela começou no início da história. Jesus é supremo do início ao fim. Vocês querem ver? João capítulo 1, de 1 a 3, diz exatamente isso. Diz assim, no princípio era o verbo. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Jesus Cristo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha aí o que diz. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é supremo desde o início. Ele será supremo para todo sempre. A supremacia de Jesus acontece do início ao fim da história. Por isso que nós falamos que a Bíblia só tem um herói, Jesus Cristo. Só Ele é o herói. A confissão de fé de Westminster a respeito deste assunto, no item 4.1, diz assim, vou ler. No princípio, diz, aprove a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria, bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 7 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visível e invisível. A confissão de fé de Westminster, que nós seguimos em partes, ela diz exatamente isso. Sobre a Trindade participando de forma integral na criação e na sustentação de todas as coisas. A segunda parte do texto, Hebreus 1, 3, 4. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Presta atenção nessa palavra. Ele foi superior aos anjos. Não, tão superior aos anjos, muito maior do que os anjos. O resplendor que o mundo recebe do próprio caráter de Deus em Jesus Cristo. Esse é o resplendor do Senhor. A glória de Deus é o seu resplendor. Jesus, portanto, é Deus. Se alguém tinha dúvida disso, fique sabendo disso agora. Jesus, portanto, é Deus. É a manifestação da glória divina. É a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata do seu ser. A própria imagem de sua substância. Pertence propriamente à sua divindade. A Bíblia nos fala, no livro de Mateus, uma história, quando
Jesus estava falando ali os caras perguntando para Jesus, será certo pagar tributo a César ou não? Ele pega uma efígie e diz assim, de quem que é essa imagem aqui? Aí o cara diz assim, é de César. Todo mundo sabia que a imagem era de César. Trazendo para Jesus, Jesus é a estampa de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Pai. Jesus é a expressão exata do Senhor. Não há nada que separe. Ele é a própria imagem do Senhor. Cristo é a estampa ou a expressão de Deus. Ele é a essência de Deus. E eu quero falar para vocês o seguinte, no livro de João, no capítulo 4, nós temos 2 perguntas que foram feitas pelos discípulos, que foram assim, maravilhosas, e Jesus usou as respostas de forma esplêndida. A primeira foi Tomé, quando Jesus estava falando sobre a preparação dos lugares, que ele vou preparar lugar para vocês quando eu voltar tal. Aí Tomé diz assim, Senhor, mas nós não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. Aí Jesus diz assim, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé estava falando de um caminho físico, Jesus estava falando de um caminho espiritual. Mas um pouco depois, Jesus disse assim, se vós tivesses me conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Logo em seguida vem uma outra pergunta, uma outra proposta, dessa vez é de Filipe. Filipe diz assim, Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso basta. Aí Jesus fala assim, Felipe, eu estou há 3 anos com vocês e você me pergunta, e você me propõe para eu mostrar o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, você está me vendo? Quem me vê, vê o Pai. Por que que Jesus disse isso? Porque Ele é a imagem do Pai. Muitas vezes as pessoas imaginam que há uma hierarquia na Trindade. Deus manda, Filho obedece, Espírito Santo obedece. Não há hierarquia, irmãos. Nós não sabemos explicar corretamente como é que funciona, mas o Pai testifica do Filho, o Espírito testifica do Pai, que mandou o Espírito, que subordina tudo aos pés do Filho, que entrega para o Pai, que são todos em um. Não peça para eu explicar, que eu não sei, mas não há hierarquia na Trindade. Mas Jesus disse para Filipe, olha para mim, quem me vê, vê o Pai. Se você está em mim, você está no Pai. Por quê? Porque nós somos um. Nós somos um. João Calvino diz assim, olha que coisa interessante. Quando você ouve que o Filho é a glória da glória do Pai, quando você ouve que o Filho, Jesus, é a glória da glória do Pai, tenha em mente que a glória do Pai para nós, lhe é invisível até que ela resplandeça em Cristo. E essa é a razão porque ele é chamado a própria imagem da substância divina. Porque a majestade do Pai é invisível até que ela se revele como uma expressão da própria imagem divina. Ou seja, Deus se manifesta em Cristo. Cristo é a expressão exata do Pai, o nosso Senhor. Ali, dando continuidade, 1:3 diz assim, Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, o universo é sustentado, ele está desse jeito pela palavra do poder de Cristo Jesus. Ele mantém todas as coisas organizadas, todas as coisas do jeito que está, é pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por que que ele fez a purificação de todos, depois que ele fez a purificação de todos os pecados? Queridos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles aspergiam sangue de animal para purificar os pecados. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava num local chamado Santos dos Santos, e ali ele fazia a purificação, ou seja, o perdão, o pedido de perdão de pecados dele primeiro. Primeiro ele matava o animal pelo pecado dele, depois pelo povo. Por quê? Porque ele também era pecador.
Então ele fazia a purificação do pecado dele, depois ele fazia a purificação do pecado do povo. Isso ele fazia uma vez por todas. Mas Cristo fez isso, como eu disse no início, uma única vez e para sempre, utilizando o seu sangue próprio. Ele não usou sangue de cordeiro. Isso é mais uma forma que aconteceu no Velho Testamento que apontava para Cristo. A Bíblia diz que sangue de bode, de touros, não purifica pecados, mas o sangue de Jesus Cristo purifica pecados. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E ele fez essa purificação uma única vez e para sempre. Por isso que a Bíblia diz, ele assentou-se. A obra está consumada. Tetelestai, está consumado. Está o clamor de Cristo na cruz do Calvário. E Cristo assentou-se porque a sua obra consumada, enquanto que os sacerdotes judaicos, eles permaneciam em pé. O sacrifício era feito em pé, e eles eram substituídos de tempo em tempo. Quando um morria, outro assumia o seu lugar. Por isso que existia uma tribo de sacerdotes. Mas Jesus, ele fez uma única vez e ele assentou, porque não precisa fazer mais. Não precisa Jesus morrer novamente, não precisa ele fazer a purificação do pecado novamente, ele já fez isso definitivamente. Por isso que a Bíblia nos fala que ele é final para nós. O Pai nos falou definitivamente pelo Cristo. Eu não preciso fazer mais rituais, eu não preciso mais fazer sacrifício, eu não preciso mais matar bode, eu não preciso mais matar galinha, não preciso matar boi, não preciso fazer mais nada. Que Cristo fez isso por mim. Tem muita gente aí matando animal para sacrificar. Irmãos, não precisa mais disso. Cristo fez. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Os nossos pecados foram perdoados. E mais uma coisa interessante. Este não é um local de repouso. Sabe por quê? Porque ele continua intercedendo por nós. Ele continua intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. E isso veio cumprir o que diz o Salmo 110, 1, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A confirmação, lá no Salmo, olha só, um salmo messiânico, falando do que aconteceria com Jesus Cristo. Ele seria colocado sentado do lado da majestade. E sabe o que é interessante, irmãos, e glorioso? É que eu e você, se cremos, estamos sentados em Cristo Jesus. Efésios 2:6 diz assim: e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se eu e você cremos que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Senhor, se eu me prostro diante dele, se eu o reconheço como suficiente, eu estou sentado juntamente com ele pela fé, ao lado da majestade. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Eu quero concluir, irmãos, com 7 verdades, destes 4 primeiros versículos maravilhoso de Hebreus. Primeira, Cristo é herdeiro de todas as coisas. Segundo, ele é o agente da criação. Terceiro, ele é o brilho que irradia de Deus, que é a luz. Quarto, ele manifesta a verdadeira natureza de Deus. Quinto, sua palavra poderosa sustenta o universo. Sexta, ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício para purificar os pecados. E última, ele ocupa o trono soberano à direita da majestade. E eu quero só fazer algumas aplicações aqui, 4 primeiro. Primeiro, o que nós aprendemos com esse livro de Hebreus? Com esses primeiros 4 versículos apenas.
que Ele nos falou pelo Filho. Ele nos fala pelo Filho. E que nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de outras revelações. Nós não precisamos de outro evangelho. Nós não precisamos que seja acrescentado. Nós não precisamos que seja retirado. Tudo está aqui. O Senhor nos deu o Filho dele e Ele nos falou pelo Filho. Ele nos fala pela palavra, irmãos. Você lendo a palavra, o Senhor fala com você. Você ouvindo uma pregação, o Senhor fala com você. O Espírito Santo, este é o ministério dele. O Senhor nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Não foi mais um recado, não. Veio o Filho. Definitivo, não há mais nada, não virá mais ninguém. É a palavra definitiva e com autoridade é o Filho. Segundo, Jesus é maior do que todos. Ele venceu e está sentado, intercedendo por nós. Ele é nosso advogado. Ele continua trabalhando, só que agora Ele está intercedendo por nós. Tem uma passagem da Bíblia que, cada vez que eu leio, eu falo, Senhor, eu não entendo a passagem. É quando Estevão foi apedrejado. A Bíblia nos diz que Jesus está sentado, mas se você prestar atenção lá em Atos capítulo 7, se não for a memória, no final de Atos capítulo 7, diz assim, que Estevão, quando foi apedrejado e eles estavam no final da vida, diz assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Que interessante isso, em pé, mas Jesus está sentado. Explica isso. Pergunta para o pastor Marco. Eu não sei explicar isso, mas Jesus estava em pé, talvez dizendo, Estevão, eu estou vendo o que está acontecendo aí com você. Eu sei que você está levando pedrada na cabeça, eu sei que você está sendo apedrejado, eu sei, Estevão, que você é minha testemunha, eu sei que você pregou o meu evangelho, e eu estou aqui, Estevão, esperando aqui você chegar, bem rápido. Tem um lugar aqui, eu estou falando, irmãos, por favor, isso não está na Bíblia, eu só estou aqui fazendo uns pensamentos aqui. Outra, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, todas as coisas. E última, irmãos, fiquemos firmes. Você está passando por dificuldades, por provações, fica firme. O Senhor, muitas vezes, Ele nos prova, Ele nos dá uma coxada para ver até que ponto nós o amamos. Mas saiba que nenhuma provação é maior do que você possa suportar. E se começar a ficar pesado, Ele alivia o fardo. Irmãos, fique firme. Não dê ouvidos a filosofias, vãs sutilezas, diz a palavra, outro evangelho. Fica neste, porque esse aqui é o verdadeiro. Amém? Que o Senhor nos abençoe.